Para abordar o nosso tema, falando de fase de desenvolvimento, a Joana de Ângeles, ela faz uma proposta para a gente se prender em relação à juventude e o envelhecimento, o nosso despertamento e a alegria do convívio com a vida. E aí, quando a gente começa a ver as colocações que ela vai fazendo para a gente sobre a questão da juventude e envelhecimento, ela coloca muito da juventude espiritual. Aquela pessoa que está envolvida com perspectivas, com sonhos, com dinâmicas. E aí a gente começa a observar que nós temos um tal de quando as pessoas chegam a determinada idade, por exemplo, vai chegando aos 50 anos, aí você vai lá, dá os parabéns para a pessoa e fala assim: "Ei, fulano, está descendo a serra, hein?" Se a pessoa está descendo a serra com 50, é sinal de que ela vai viver quanto no pé da serra? Quando chegar lá, ela vai ter que estar com 100. E olha, hoje na nossa geração não tem gente chegando a isso não. A não ser os nossos avós, que chegaram a 90 e alguma coisa, né? Mas a nossa média é 70 e poucos anos. Mas ninguém cumprimenta o outro quando faz 30 anos, por exemplo, e fala assim: "Ei, fulano, está descendo a serra, hein?" Ninguém fala, porque senão você vai falar assim: "Nossa, está me desejando a morte." Mas é a dificuldade que nós temos de, inclusive, falar da morte, falar do envelhecimento. Então, ela começa falando a respeito da juventude e fala dessa questão das perspectivas. Porque nós temos um tal de achar que a pessoa já está com o pé na cova, chega a determinada idade. Uma lembrança. Roberto Marinho, até os 63 anos, ele coordenou o jornal O Globo, que ele herdou do pai dele. Mais ou menos nessa idade, ele começou a construir a Rede Globo de televisão. Ele viveu até aproximadamente 93 anos, ou seja, em 30 anos, ele construiu, na década de 90, estava pronta a 4ª maior rede de televisão do mundo, perdendo para a BBC de Londres, a CNN e a CBN nos Estados Unidos. Aquela hora que a gente fala que a pessoa não tem mais para oferecer. E aí a Joana de Ângeles, lá no Vida, Desafios e Soluções, ela coloca, nós temos que saber aproveitar esse potencial, porque na juventude existe uma perda, existe um desperdício, desperdício de tempo, desperdício de funções, desperdício de energia. O próprio jovem tem dificuldade em lidar com essa dinâmica, nós, enquanto pais, também temos. Porque quando eles estão com 11, 12, 13 anos, eles falam o que eles querem fazer. Aí chega no Natal, eles pedem presente. Aí a gente chega e fala assim: "Que presente? Você não é criança mais." 2 semanas depois, eles falam assim: "Eu gostaria de chegar a tal hora assim, mas de madrugada, você ainda é uma criança para isso." Ou seja, nós também temos dificuldade de lidar com essas diferenças aí. Eles também estão com dificuldade. Tanto que, quando você pergunta para eles assim: "Você já estudou?" Ele está preocupado com a festa que vai ter, principalmente a moça, ela está preocupada com a festa que vai ter daqui a um mês, qual roupa que ela vai vestir. E aí, quando a mãe pergunta assim: "Mas você já estudou para a prova que você vai ter daqui a 2 dias?" Ela fala assim: "Ainda tem tempo, está longe." A prova que é daqui a 2 dias, está longe. A festa que é daqui a 30, está perto. Então, até para eles, é confuso essa noção. E aí a gente vê que para chegarmos também nessa fase da juventude, é necessário a gente viver uma que antecede, que é a infância. E aí vamos dar uma pincelada na infância, porque Santo Agostinho coloca para nós assim, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a ingratidão dos filhos e os laços de família, que é o item 9 do capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Santo Agostinho diz assim: "Desde o berço, as crianças manifestam as tendências boas ou más trazidas de passado." Olha, imaginem vocês, vamos deixar de lado um pouquinho essa frase do Santo Agostinho e vamos fazer uma avaliação. Nesse calor, a gente vê aquele garoto lá com 6 meses,
1 ano e 2 meses, deitado no bercinho, só de fralda descartável, aquela pança para fora, aquela coxa, que dá vontade de a gente dar uma mordida. É ou não é assim? Dá vontade de a gente morder o menino, da gente comer o menino. Quando ele cresce, a gente arrepende por que não comeu. Aí ele entra na juventude, a gente começa a arrepender. Ah, meu Deus, o que eu fui fazer? Mas aí vem a fala de Santo Agostinho. Desde o berço manifestam as tendências boas ou más trazidas de passado. Ou seja, quando a gente olha, a gente fala assim, parece o quê? Anjo. Todo mundo sabe. Olha, e de anjo ele não tem nada. Porque se desde o berço manifesta tendências boas ou más, já não é anjo. Porque anjo não tem tendência boa ou má. O anjo é a própria representação do bem. Tá certo? Tanto que, depois de Santo Agostinho historiar sobre a questão da educação, ele coloca para a gente assim, permaneçam os pais com a consciência tranquila, independente do produto que esse filho venha dar. Ou seja, faça o melhor por eles. Quando chega na fase da adolescência, eles vão questionar os valores. Na infância, eles estão prontos para receber. Na adolescência, eles questionam. Na fase adulta, eles escolhem. E aí, se não escolher de conformidade com o que a gente gostaria, a escolha é livre. As consequências é que são obrigatórias. Mas a escolha é livre. Mas quando Santo Agostinho fala da consciência tranquila, depende do trabalho que nós estamos fazendo na infância e na juventude. Aí, no livro Desafios da Educação, Raul Teixeira, ele pergunta para o Espírito de Camilo, é um livro só de perguntas e respostas. São 85 perguntas e respostas que eu peço às famílias que adotem este livro no culto no lar, não com o objetivo de esgotar aquela leitura. Peguem aquela pergunta e vão dissecando Desafios da Educação, de Raul Teixeira. Eu vi você perguntando e eu fiz leitura labial, é isso mesmo. Desafios da Educação. Esse livro é só de perguntas e respostas do nosso dia a dia. Então, por exemplo, que hora que nós devemos conversar sobre sexo com os nossos filhos? O Camilo pergunta, o Raul pergunta e o Camilo vai respondendo. Outra, como lidar com a frequência dos casais nos motéis? Outra, como lidar com a educação dos filhos especiais dentro da casa espírita? Devemos ou não devemos levar o assunto de educação sexual no movimento espírita? Como lidar com a dependência química, álcool e droga dentro da nossa casa? Então, são perguntas que o Camilo vai respondendo de conformidade com as orientações doutrinárias, e são perguntas que estão no nosso ambiente social. A pergunta de número 21, ele coloca assim, como proceder, olha a pergunta do Raul, como proceder com filhos de espíritas que não se interessam pela doutrina espírita? Como proceder com filhos de espíritas que não se interessam pela doutrina espírita? E aí ele fala da importância de nós estarmos trazendo a criança para a evangelização, né? A criança não tem lá essa opção de escolha, tá? Tem pais que estão permitindo a criança escolher. Ah, ela não quer, então a gente deixa, né? Porque, coitada, senão a gente fica traumatizando o menino, fica forçando. Eu nunca vi Jesus traumatizar. Agora tem isso dentro do movimento, tem algumas pessoas que, para não forçar, quando ele crescer, ele decide. Ele vai decidir o quê? Nada foi apresentado para ele. Nós vamos apresentar para que ele tenha condições de decidir. Se nós estamos dentro do movimento, nós vamos apresentar para eles a doutrina que a gente professa. Se lá na frente eles optarem por outra, está ótimo. Mas essa ficou a semente, está alicerçado. Então, com a criança, e o Raul Teixeira fala assim, não contra-argumente com a criança. Não contra-argumente. Se ela falar assim, eu não quero, não, vambora, estou indo, sua mãe está indo, estou fechando a casa, vem atrás de mim, anda logo. E vai saindo, ele vem, pronto.
E é assim que é criança. É assim que tem que ser. Eu não sei quem andou falando aí que criança tem livre-arbítrio. Nunca vi isso. O livre-arbítrio da criança é conquista. Ela vai tendo de conformidade com as conquistas dela no dia a dia. Aí me falaram, e seus filhos, suas filhas, não tem livre-arbítrio? Não, tem, claro. Quando estavam no plano espiritual, decidiram nascer lá em casa. Nasceu, acabou. Livre-arbítrio é assim. Até que conquistem a maioridade e tenham autonomia para assumir o custo dessa conquista. Tá certo? Então, com a criança, você não fica ali perguntando. Não, não tem isso, não. A gente vai, todo mundo vai, a família está indo. Ah, mas e se o casal, um for espírita, o outro for católico? Como é que fica na cabecinha da criança? Aquele que estiver mais envolvido com o movimento, porque o brasileiro em si nasceu aqui, eles já estão nos diagnosticando como católicos. Nasceu no Brasil, o Brasil é considerado um país católico, embora essa universalidade de religiões. Tá certo? Ele é considerado um país católico. Mas olha, nós temos muitos católicos que são católicos porque foram batizados, vão em casamento e aparece missa de sétimo dia. Mas não são frequentadores, não são trabalhadores. Então, aquele que está mais envolvido, aí no movimento espírita, a pessoa está mais envolvida, tem evangelização, está indo toda semana, traz o filho. Porque aí nós estamos passando uma base sólida para ele. Aí o jovem, se ele não quiser, aí voltamos no nosso tema da juventude. E se o jovem não quiser compartilhar? Eu costumo dizer que com a criança, a gente conversa, se ela não aceitar, a gente insiste, se ela não concordar, a gente impõe. Aí eu tenho uma amiga que é lá ela falou assim, Emerson, a gente saiu da ditadura lá de Belo Horizonte, não fala essa palavra impor, não, porque simboliza assim, autoritarismo. Fala assim, conduz. Então tá, gente, vamos lá. A gente conversa, se ela não aceitar, a gente insiste, se ela não concordar, a gente conduz. Tá certo? Sinônimo de condução, imposição. Tudo bem? Agora, com o jovem, a gente conversa. Se o jovem não concordar, a gente escuta, porque eles tenham uma argumentação, e aí a gente espera. Mas qual a idade desse jovem? E aí nós vamos observar qual o movimento de autonomia. Por quê? Olha o que o Camilo coloca para nós. Utilizem para com a juventude as técnicas necessárias de persuasão. Técnicas de persuasão. Tem muitos jovens que não querem? Tem ou não? Qual a idade deles? 15 anos. 15 anos. Olha, nós temos que utilizar uma técnica de persuasão. Como é que a gente faz para trazer um jovem de 15 anos? Vou mostrar uma técnica para vocês. Você fala com ele assim, meu filho, eu gostaria que você fosse comigo à reunião. Aí ele fala assim, eu não vou não. Aí você fala com ele, vamos? Não vou não, não quero. E aí os pais começam a vir assim, não, porque Jesus na nossa vida... Para, gente, para. Não começa a falar de Jesus, não. Eles já estão com Jesus até aqui. Principalmente se vem da evangelização. Eles já estão saturados de Jesus. Fala de Jesus mais, não. Meu filho, eu gostaria que você fosse. Ele vai falar assim, eu não vou não. Ah, meu filho, vão comigo. Não quero não. Meu filho, mas vamos. E você fala, convida e eles negam. Você convida e eles negam. Alguém vai ter que vencer. Até que eles vão fazer a seguinte pergunta. Isso que eu estou dizendo é uma fatalidade. Essa pergunta vai sair. Por que você quer que eu vá? Ou então, se não sair dessa forma, eles falam assim, só porque você quer eu tenho que ir? Aí você responde para eles, só por isso. Não precisa de elaboração profunda não, gente. Mas por que você quer que eu vá? Meu filho, eu faço muitas coisas para você que eu não gostaria.
mas eu faço para te atender. Eu gostaria que você fizesse uma para me atender. Aí ele estufa o peito e fala, o que, por exemplo? Aquele show que você foi há 2 semanas atrás, eu nem queria que você fosse, quem pagou fui eu. Quem te levou fui eu. Ah, e eu te busquei também com mais 2 amigos, dormiram todo mundo aqui em casa. Então, por que você não pode me atender se eu também estou te atendendo? Aí ele vem com a palavra mágica, pai, isso é chantagem. E você responde para ele, isto é condição. A vida é feita de condições. A gente faz, a gente recebe. Quem não faz, não recebe. Quem orienta isso para nós? Clarencio, capítulo 13 do livro Nosso Lar. Quando aquela mãe vai pedir auxílio para os 2 filhos que estão na terra, lembram disso? Clarencio pergunta para ela, quantos bônus hora a senhora tem para atender o seu pedido? E ela responde, 304 bônus hora. Aí o Clarencio dá uma risada. Porque a gente acha que o espírito superior não ri, mas ri. Aí ele fala assim, só tem 6 anos que a senhora foi resgatada. Não, tem 6 anos que a senhora foi resgatada das zonas do sofrimento e até hoje só trabalhou 304 horas na colônia. E aí ela começa a falar o tanto que as atividades foram apresentadas para ela, foi apresentado para ela 4 tarefas em ministérios diferentes. E ela recusou os 4, começou e largou, somando os 4, 304 bônus hora. E aí olha a orientação do Clarencio. Quem não coopera, não recebe cooperação. Volte aos campos de repouso e reflita no teu pedido, porque lá foi aonde a senhora se abrigou ultimamente. Ou seja, quem não coopera, não recebe cooperação, a vida é feita de condições. Quem trabalha, recebe, não trabalha, não recebe. Ah, só porque eu não fui no trabalho, meu patrão foi lá e descontou de mim. É, ué, normal. Ah, mas que patrão mais danado também. É, se a gente não trabalha, não recebe. Normal é isso, né? Não? A culpa é do patrão? A vida é feita de condições. Ou seja, nós vamos trazer os nossos filhos. Nós vamos trazer os nossos filhos. Ah, então quer dizer que se eu não for no show que eu falei que eu gostaria de ir daqui a 1 mês, você não vai pagar, não. Não vou, não. E eu sugiro que o pai tenha essa conversa, tá? Sugiro mãe, não. Porque mãe, faltando 1 semana, ele vem com aquela cara de anjo decaído do inferno. E aí ela fica lá toda misericordiosa. Oh, gente, mas coitado. E aí ela cede. E normalmente o pai não cede. Porque fala mais alto o campo da razão. Ah, todo caso é assim? Não, mas é a maioria. Mas é a maioria. Então, se ainda assim ele insistir em não acompanhar, porque está num período de conflitos e confrontos, conflito com aquilo que a gente passou na infância, conflito com aquilo que a sociedade está apresentando no seu métier dos jovens, ele entra também em confronto muito mais conosco do que com o seu meio social. E aí, como ele está vivendo esse movimento, então pode acontecer dele falar assim, então também não quero mais ir no show, não. Não vou também mais, mesmo que a minha namorada vá, que a turma vá, eu não vou. Se eu tiver que ir com essa chantagem, eu não vou. Então tá bom, meu filho, já que você prefere assim, está feita a sua escolha. E nós vamos manter firmeza. Mas independente disso, o Camilo ainda diz mais. Zelem aí coincide com a mesma colocação que a Joana de Ângeles faz quando ela faz a abordagem sobre a juventude. Ainda que eles não nos atendam no movimento de reeducação espiritual, que nós tenhamos condições de zelar pela vida moral dos nossos filhos. Se nós zelarmos pela vida moral, nós já estamos evitando uma quantidade enorme de influência do passado sobre o movimento atual.
Zelar pela vida moral dos nossos filhos significa atendê-los de conformidade com o que nós estamos estudando no movimento espírita. O que nós estamos fazendo? Se nós somos espíritas, tem pessoas que não são espíritas, mas tem outro perfil de aprendizado, mas que também zele pelos seus filhos. Um exemplo. Um jovem chegou para mim e falou assim: Emerson, eu estava saindo do colégio, ele estava com 16 anos. Eu estava saindo do colégio e 2 rapazes chegaram para mim e falaram assim: e aí, cara, passa sua grana, passa sua grana. Ele falou assim: gente, ó, não tem dinheiro não. Pode até olhar, não tem dinheiro não. E aí eles olharam para ele e falaram assim: então me dá seu celular. Ele falou assim: eu não tenho celular. Aqui, ó, minha mochila. Abriu, não tem celular. Pode olhar nos bolsos, não tem celular. E aí eles olharam para ele e falaram assim: me dá seu tênis. Passa seu tênis. Ele falou: tá bom, tênis, tudo bem. Espera aí que eu vou sentar e vou tirar o tênis. Quando ele foi para tirar o tênis, os 2 ladrões falaram: sai aqui, cara, não tira esse tênis não. Tira esse tênis não, que você não serve para nada. Olha aqui, ô bicho, você tem que ter alguma coisa para você ser roubado, meu irmão. Você tem que ter... Uma hora nós vamos fazer a sua cabeça aí. Entendeu? Dessa vez nós vamos deixar você passar, mas olha, da próxima... Ele falou: beleza, gente, da próxima vez eu vou ter alguma coisa então, ok? Fica com Deus, fica com Deus. Despediu dos 2. Esticou a mão, os 2 o cumprimentaram. 3 meses depois ele foi abordado por um outro jovem. E aí ele foi abordado por um outro jovem, o outro jovem chegou para ele e falou assim: passa sua grana, me passa sua grana. Ele falou assim: peraí, eu tenho aqui R$5, eu só tenho isso, eu vou te dar 3, e eu vou ficar com 2, porque eu vou pegar meu ônibus. Aí o ladrão pegou, não vai te fazer falta não? Não, não vai me fazer falta não, mas eu preciso desses 2. E aí o rapaz foi embora, ele também. Eu perguntei para ele assim: meu filho, você não pensou em reagir em nenhuma das 2 situações? Ele falou assim: por que você está me perguntando isso? Porque você está com 16 anos. Você é alto, forte e lutador de Kung Fu. Você não pensou em reagir? Ele falou: Emerson, usar a minha arte marcial contra uma outra pessoa? Não dou conta não. Eu faço arte marcial com uma pessoa, com um professor que conhece a história da arte marcial. Eu não faço em academia, não faço em estúdio. Eu faço aula particular. Eu quero conhecer a história da arte marcial. Eu quero que ele me deixe adestrado nos movimentos. Eu quero entender a filosofia daqueles movimentos. Mas eu não tenho interesse jamais de usar contra qualquer pessoa. Não faço isso não. Bom, esse jovem, o pai dele evangélico, a mãe católica, ele conversa comigo sobre espiritismo, não segue nenhuma religião. Olha a moral. Olha o perfil de formação que ele tem. Então, que nós tenhamos condições de zelar pelos nossos filhos, pela vida moral dos nossos filhos, zelar pelas escolhas deles, travar diálogo com eles, é construir uma juventude saudável. No consultório, um jovem chegou para mim, eu cumprimentei. Os pais, quando vieram trazê-lo para a entrevista, ele estava com 17 anos, os pais vieram, fizeram a entrevista. Semana seguinte, marquei para o jovem. Quando ele chegou para a primeira consulta, eu o cumprimentei. Boa tarde, você está bom? Ele não me cumprimentou. Eu pedi a ele que entrasse, ele estava sozinho. Ele entrou, se assentou. Eu falei: boa tarde, tudo bem? Ele não me cumprimentou. Aí eu perguntei para ele assim: você não vai falar nada, não? Ele olhou para mim e falou assim: primeiro que você é um imbecil. Você é um imbecil. Meus pais acham que eu vindo para terapia eu vou mudar. Eu não vou mudar. Eu já passei por 2 psiquiatras, um psicólogo, já tomei vários medicamentos controlados, quem cuida da minha vida sou eu. Você é um imbecil e eles também são. Tá certo. Eu falei com ele assim: você acha o seu pai bonito? Olha que pergunta mais idiota.
Quantos anos você ficou na universidade para me fazer uma pergunta idiota dessa? Deve ter sido uns 5 ou 6 anos, né? Fora os cursos. Eu falei assim, então me responde, você acha o seu pai bonito? Aquilo ali é um monstro que veio da pré-história. Por que você está me perguntando isso? Porque você tem a cara dele. Na hora que eu respondi, eu comecei a desarmá-lo. E ele entendeu que nós iríamos conversar na mesma linguagem. Eu não iria agredi-lo da forma que ele estava me agredindo, mas olha, se ele queria ter esse tipo de conversa, nós iríamos conversar assim. Afinal de contas, ele estava lá, compelido pelos pais. Vamos trabalhar. Ele ficou comigo 9 meses. Olha, foi uma gestação. Mas sabe aquela gestação dolorosa? As mulheres sabem o que é uma gestação dolorosa. O parto, então, nem se fala. Porque quando ele saiu, naquele momento ele falou assim, olha, está no meu momento de sair, eu vou sair, eu não vou te dizer que você é um amigo não, mas aqui, valeu, cara. Valeu, se eu precisar de alguma coisa eu te ligo, mas nós estávamos naquele final travando o diálogo. Travando o diálogo. Essa proposta que o Camilo coloca para a gente no Desafios da Educação, a Joana coloca para a gente no livro Vida, Desafios e Soluções. Nós travarmos relações harmônicas dentro da nossa casa, dentro dos nossos relacionamentos, com os nossos filhos, porque nós já temos uma experiência na madureza que os nossos filhos têm para conosco aprender. Mas nós também temos que trocar com eles. E aí começa esse movimento nosso de estarmos despertos. Será que estamos? Será que estamos no movimento de despertamento do nosso estado íntimo e das nossas relações? Porque da mesma forma que ela aborda para a gente sobre a questão de estarmos despertos, ela utiliza como referência uma colocação de Paulo aos Efésios, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te ajudará, fazendo referência ao capítulo 5, ao versículo 14 de Paulo aos Efésios. Imaginem vocês o conhecimento que nós já temos, nós já despertamos? Está tranquilo em relação ao entendimento das questões espirituais para nós? Está tranquilo? Vamos fazer uma autoavaliação. Quem aqui já é espírita há mais de um ano? Levanta a mão para mim. Mais de um ano. A maioria. Está ótimo. Então, deste ano para cá, de janeiro para cá, quem ainda não mentiu, levanta a mão para mim. De janeiro para cá. Só tem 3 meses e um pouquinho. Não, todo mundo já tem uma mentirinha. Então, de março para cá, quem não mentiu, levanta a mão. Acho que está pesado ainda, né? Hoje é dia 6 de abril. Então, de 1º de abril para cá, olha que ainda teve o dia da mentira. Olha que bacana. De 1º de abril para cá, quem ainda não mentiu, levanta a mão. De 1º de abril para cá. Tem alguém? Gente, hoje é dia 6. Pular o dia 1º? Então tá, então do dia 2 de abril para cá, quem não mentiu, levanta a mão. Do dia 2 para cá, você não mentiu não. Olha que eu estou te dando a chance de mentir agora pela primeira vez. Que você se lembra não, né? Aqui, seu celular, isso aqui vai uma mentiria simples, seu celular toca. É fulano. Depois eu ligo. Aí ele me liga de novo, daí a 8 horas, 5 horas, ele me liga de novo, eu falo, não, eu não vi a sua ligação. Menti. Na realidade eu vi, mas não quis atender, então eu já menti. Você imagina que Jesus coloca para nós, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. No capítulo 5 de Mateus, no versículo 37, ele está nos pedindo sinceridade.
E com tudo que a gente conhece, a gente ainda pega as pequenas mentirinhas. Não, mas essa mentira não tem problema não. Isso é coisa à toa. Não tem mal nenhum não. Então, nessas pequenas coisas que não tem mal nenhum, que momento que nós iremos nos despertar? Mas aí eu não estou dizendo do despertamento teórico, porque por enquanto nós estamos envolvidos com o despertamento teórico. E o despertamento prático? Porque quando o Cristo, ou quando Paulo coloca para nós, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, veja bem, são dois movimentos imperativos, são dois verbos, despertar e levantar. Despertar só não adianta, gente. Com o conhecimento que a gente tem, nós estamos despertos, mas ainda não levantamos. A gente está desperto, ninguém tem dúvida disso não. Mas veja bem, traz isso para o dia a dia. Se nós despertarmos durante o dia, despertou de manhã, quando você acorda, acordou, despertou. Mas se você não levantar, nada acontece. E agora tem o tal do celular, com o maldito efeito soneca. Gente, se a pessoa tem que levantar às 6, ela coloca para chamá-la 5h30. Por quê? Porque aí ele chama 5h30, 5h40, 5h50, 6 horas. Para que isso? Se ela tem que levantar às 6, coloca para 6. Levantou, ele despertou, levanta. E aí o Divaldo Franco fala para nós assim, levanta imediatamente e provoca o choque térmico. Vai lá e lava o rosto. Pronto. A pessoa desperta, aí ela, nossa, não, mais 5 minutos dá. Vira para o canto. Ou então ela vira para o outro lado, ajeita o travesseiro, puxa o lençol e fala assim, vou rezar. Não sei para quem. Ela dorme de novo, aí perde o ônibus, perde o horário, perde o carro, quer dizer, ela perde por uma indisciplina. Ela despertou, mas não levantou. Despertou, levanta. E se é assim no dia a dia, por que não na questão moral? Porque na questão moral, vocês viram que eu peguei um ponto simples, um exemplozinho na questão da mentira. No dia a dia nosso, nós estamos muito mais envolvidos com a questão teórica. Muito mais do que a prática. A construção teórica, Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, ele coloca para nós assim, nós vos escrevemos aquilo que vós já sabeis, ou que de alguma forma reconheceis. Isso tudo que a gente está conversando, a gente já sabe. Nós estamos reforçando. Todos nós já sabemos. Mas nós sabemos no campo teórico. A gente já despertou, mas ainda não levantamos. Um exemplo de um despertamento que São Tomás de Aquino provoca num frei. São Tomás de Aquino era professor. E ele estava na sala dos professores, ele coordenava os professores. E aí entra um frei correndo na sala dos professores e fala assim, tem uma vaca voando lá fora, tem uma vaca voando lá fora. E aí o São Tomás de Aquino levanta, vai lá fora, olha para um lado, olha para o outro, e não vê nenhuma vaca voando. Aí ele olha para o frei, os professores estavam rindo, ele olha para o frei e fala assim, frei, eu não vi nenhuma vaca voando lá fora. E aí ele fala, é uma brincadeira, mas o senhor acredita em tudo que a gente fala. E aí ele chegou e falou assim, frei, eu pensei ser mais fácil acreditar que uma vaca estivesse voando do que um frei mentindo. Mas, gente, é um despertamento e tanto, não é? A gente pensa assim, nossa, ele podia ter dormido sem essa, é verdade. Mas aí a gente não ia ter essa lição. Porque o que ele estava cobrando do frei? Aquilo que nós precisamos cobrar da gente, que é levanta-te. Não é só o despertar. Porque quando ele fala, pensei numa vaca, é mais fácil a vaca voar do que um frei mentir, por quê? Porque ele estava, para ele o frei estava desperto e já tinha levantado. Mas o frei estava só desperto, como nós ainda estamos no movimento do frei, estamos despertos. Mas vamos ver esse movimento de despertamento em algumas situações da história. Técnicos do Centro Espacial de Houston disseram, tem que existir Deus.
tem que existir Deus. Porque Ele é o maior matemático que existe. Quando lançamos um foguete, para calcular a queda da bólide, aquela parte que se desprende, nós precisamos da exata posição do Sol em relação à Terra, para esta parte do foguete não cair em áreas populosas, como Pequim, Nova York, Londres, São Paulo. Então, para termos a exata posição da queda da bólide, nós precisamos do cálculo perfeito de um matemático perfeito. E quem nos dá essa informação só pode ser Deus. Porque aí nós calculamos a queda da bólide no mar ou no deserto. Então tem que existir Deus. Era o momento dos técnicos do Centro Espacial de Houston fazer o seu movimento de despertar para a ação da providência divina no trabalho deles. Einstein, calculando a velocidade do espermatozoide no encontro com o óvulo na trompa de Falópio, ele ficou impressionado quando o espermatozoide alcança o óvulo e no movimento de encontro com o óvulo, ele ter aquela energia, porque, segundo ele, o movimento do corpo tem uma queda de energia. Pela distância do espermatozoide, ele deveria ter pelo menos 50% de energia enfraquecida quando ele alcança o óvulo. E ele não tem. Ele alcança o óvulo com o mesmo quanto da energia que foi disparada no organismo masculino. E aí ele afirma: ou eu estou errado, ou a lei da termodinâmica não faz nenhum sentido. Tem que haver, para além do universo, um poder pensante, um poder atuante. Era o momento de Einstein fazer a sua profissão de fé. É a hora, quando ele avalia esse movimento, é a hora que ele faz também a sua convicção com a providência divina. E aí ele começa a acreditar na presença de Deus na vida da criatura. E depois a ciência vai mostrar para nós, muito além daquilo que Einstein trouxe, quando a própria Joana de Ângeles faz referência neste capítulo sobre o movimento do corpo. E ela fala sobre o movimento do nosso corpo, coincidindo com uma colocação que ela vai falar sobre o corpo no livro Lampadário Espírita. Nós temos aproximadamente, trabalhando em nosso favor, 60 trilhões de células. 60 trilhões de células. Só do tecido neuronal, nós temos aproximadamente 100 bilhões de células neuronais. Aproximadamente. Tudo que nós estamos fazendo aqui, os neurônios estão trabalhando. Nós estamos aqui vendo, nós temos as percepções neuronais do nosso campo visual. Nós estamos sentindo, mexendo, coçando. São os neurônios que estão trabalhando. O sistema nervoso central está recebendo essa informação. Quando nós colocamos a mão na chapa quente, imediatamente a gente tira. Você coloca e tira. Quando você coloca a mão na chapa quente, vem uma informação. As terminações nervosas, que estão nas extremidades, passam a informação. Está queimando, está queimando, está queimando, está queimando. Imagina a velocidade dessa informação. O sistema nervoso central manda informação. Tira a mão, tira a mão, tira a mão. Tira... Você coloca e tira imediatamente. Quem tiver dúvida nesse movimento, pode fazer a experiência em casa. É muito interessante. Vocês vão ver a informação acontecendo e a passagem. É muito rápido. Olha o nosso sistema nervoso trabalhando em plena sintonia. Em plena sintonia. É o corpo trabalhando em favor do equilíbrio que nós estamos buscando no campo do espírito. É o nosso corpo nos atendendo. Ela diz mais. Joana de Ângeles fala que, embora os jovens reclamam muito cansaço, desgaste, existe. Você vê que o jovem, você pede para ele alguma... Ele fala assim, estou cansado. Daqui a pouco. Depois eu levo. Tudo eu. São as respostas dos jovens.
existe o cansaço. Existe o cansaço. Tem um psiquiatra lá em Belo Horizonte, saiu uma página no jornal da saúde, e a página desse jornal, o título é Ai, que preguiça. E ele fala do jovem, o tanto que eles são preguiçosos. Mas aí ele fala da preguiça mostrando uma outra conotação, que a Joana vai abordar isso para a gente no campo fisiológico. A quantidade de hormônios que está sendo produzido no sistema nervoso central, a quantidade de hormônios que está sendo produzido pelas glândulas do corpo, para que se desenvolva o busto, o seio, o peitoral, os pelos pubianos, a quantidade de hormônios que é jorrado no organismo, provoca um desgaste fisiológico e tem o cansaço. Então quando você chama, eles falam, estou cansado. Tudo eu, daqui a pouco eu vou. Aí vocês pensam assim, mas quando eu estava nessa idade, eu não andava cansado assim não. Não, é porque você andava cansado, mas não tinha tempo para reclamar. Os pais não deixavam. Lembra que os nossos pais não deixavam não. Se você chegava em casa com para-casa para fazer, a gente chegava para os nossos pais, não, porque eu estou cheio de para-casa na escola. Ah, você está cheio de para-casa? Então, aproveita, almoça, arruma a cozinha, limpa o cocô do cachorro, depois lava o banheiro, aí se assenta e vai estudar. Os nossos filhos entram com para-casa dentro de casa, entram com dever, trabalho, não sei o quê, a gente fala, então pode deixar que eu arrumo tudo. E eles deixam mesmo, é tudo que eles querem. Às vezes tem nada para fazer, eles estão lá no computador, a gente acha que eles estão estudando. E aí a gente vai devagarinho para ver o que eles estão vendo. Eles estão vendo a gente pela sombra da tela, que a gente acha que a gente é esperto. Aí eles já estão vendo que a gente está aproximando. Quando a gente chega mais perto, eles dão um toque na tela, aí aparece a imagem de Santo Agostinho. Aí a gente acha que o filho está até rezando. A gente adora ser enganado. Tá certo? Ou seja, na realidade, a gente vai aliviando os nossos filhos dos compromissos, das tarefas, e nós vamos nos sobrecarregando. Agora, você imagina que, se a partir desse momento, eles têm desgaste, têm cansaço, tem mesmo. É o movimento do corpo. E a Joana de Ângeles diz assim, o coração é uma bomba que ele trabalha numa média de 70 anos, batendo aproximadamente 2 bilhões e 500 milhões de vezes ininterruptamente. Em média. Fazendo pequenos descansos entre a sístole e a diástole. O movimento sistólico e o movimento diastólico. Esse movimento, aí ele descansa. Você imagina que esse é o descanso do coração, mostrando que o nosso corpo, ele está para o nosso espírito em perfeita sintonia, de conformidade com as nossas necessidades. Ora, se nós temos movimento de despertamento, igual nós citamos de Einstein, dos técnicos do Centro Espacial de Houston, vamos pegar outro exemplo. Philippe Pinel, psiquiatra francês, quando ele assumiu a direção do Hospital de Labicêtre na França, a primeira providência que ele tomou foi desacorrentar os loucos que estavam acorrentados nas pilastras dos porões do hospital. O conselho, eram médicos mais maduros, reuniram-se e chamaram por ele. Ele assumiu a direção do hospital e a primeira providência que ele ia tomar era essa, o conselho chamou por ele. Por que ele estava fazendo isso? Se ele estava também ficando louco. Ele sabia que aqueles loucos eram perigosos, que eles tinham que ficar ali, sedados e acorrentados. Que providência que ele ia fazer agora, já que ele tinha soltado a informação dele, a resposta? Eu vou amá-los. Eu vou fazer com que eles se sintam gente outra vez. Eles não podem ficar ali sendo tratados como animais. São pessoas, são gente. Eu vou amá-los. E nós vamos fazer uma revolução no tratamento psiquiátrico a partir do amor.
Era o momento de despertamento que ele estava apresentando para a ciência médica e psiquiátrica, inclusive. Mas um exemplo mais perto da gente aconteceu com Maria Modesto Cravo. Quando ela largou a comunidade católica, trabalhando com a doutrina espírita, ela largou a comunidade católica, muito envolvida com a igreja, e os católicos, inclusive a comunidade feminina, não concordou com a postura dela. Não concordou com a postura e começaram a fazer ironias, chacotas, observações negativas em relação à postura dela de ter abraçado a doutrina espírita. No aniversário, uma das senhoras coordenadora deste grupo feminino mandou para ela um presente. Uma caixa de sapato. Mandou entregar na casa dela com um embrulho de presente. Ela abriu o presente. Quando ela abriu, tinha ali dentro um cartão e um montante de fezes. E no cartão estava escrito: isto é o que você merece pela nova postura que você está abraçando no campo religioso. Ela guardou aquele cartão para se lembrar desses dizeres, jogou aqueles produtos fora. No aniversário desta senhora, ela mandou um arranjo de flores e mandou um cartão. E neste cartão estava escrito: são as flores que eu consegui cultivar e agora colhi para te presentear com o esterco que você me enviou. Passar bem. Ela devolveu com uma outra moeda a agressão que ela recebeu. É a orientação de Jesus oferecer a outra face. Ela recebeu a agressão, ofereceu a face da compreensão da dor da outra pessoa. Era um outro movimento de despertar. Mas nós vamos encontrar esse despertamento em duas situações apostólicas. Vocês veem que os discípulos conviveram com Jesus. Pedro, por mais que Jesus, vocês vão lembrar daquela cena, quando ele estava sentado com os discípulos, e ele chega para os discípulos e fala assim: um de vós irá me trair. Aí João perguntou assim, do lado dele: quem, mestre? Qual de nós irá te trair? Pedro, do outro lado, falou assim: eu não vou te trair. Eu vou dar a minha vida pelo Senhor, eu não vou te trair. Ele olhou para Pedro e falou assim: tu, Pedro, tu irás me negar esta noite mesmo, 3 vezes antes que o galo cante. Pedro olha para ele e fala: eu não vou te negar, eu não vou te trair, eu amo o Senhor. Jesus ficou calado. João chegou para ele e falou assim: mestre, quem irá te trair? E aí, olha a resposta de Jesus: aquele que mete a mão comigo no prato, no molhar do pão, este irá me trair. Na mesma hora, Jesus pega o pão, molha, Judas se levanta e molha o pão na mesma hora. E depois pergunta para Jesus assim: sou eu? Na cara de pau ainda. E aí Jesus responde o que para ele? Você acabou de se condenar. Você imagina, quando ele fala, você acabou de se condenar, a gente fica pensando assim, por que para Pedro, ele falou: Pedro, você vai me negar esta noite mesmo, 3 vezes antes que o galo cante. E para Jesus, e para Judas ele não falou nada, ele silenciou. Porque ele já tinha dado essa orientação para Judas, quando Judas abraçou o ministério apostólico. A primeira orientação que ele passou para Judas de forma pessoal, Judas estava carregando uma bolsa a tiracolo, e aí ele chegou para Jesus e falou assim: mestre, estamos recebendo alguns donativos das pessoas que estão solidárias à nossa causa, caso a gente tenha necessidade em relação à alimentação. Orientação de Jesus: guarde o dinheiro já que você está com a bolsa, mas cuidado com o dinheiro. Muitas pessoas estão se perdendo através dele. 3 anos depois, a orientação estava ali, Judas se perde.
Então, Judas, ele foi despertado, mas ele não conseguiu fazer o movimento de se levantar. Ele não conseguiu fazer, e sai da vida pelas portas do suicídio. Enquanto Pedro, após negar o Cristo as 3 vezes, e o galo canta, o galo cantando lembra Pedro a orientação de Jesus, e ele abraça um movimento novo naquela causa. E Pedro, na própria encarnação, fez o movimento do seu autodespertar, enquanto Judas não deu conta de fazer. Mas Judas não ficou abandonado. Mas aí a gente fica pensando, por que Jesus não falou com Judas? Primeiro, porque Jesus já tinha orientado Judas lá atrás. Segundo, Judas estava tão envolvido no movimento dele ali, auto-obsessivo, porque ele queria conquistar o poder em Roma através da força, que ele não fez esse movimento de entender o que Jesus estava falando. Mas Judas não ficou abandonado. Maria Dolores coloca para nós, no livro Somente Amor, que Jesus, naquele momento, quando ele chega para Madalena, Maria de Magdala, quando vai vê-lo no túmulo para ungir o corpo, e aí ele chega e conversa com ela e fala: mulher, aquele que você procura, lá não está. E aí na hora que ela vê que é o próprio Cristo, ela se aproxima de Jesus para tocar nele, e ele fala: não me toques, porque ainda não retornei ao meu Pai. O momento que ele está falando isso, é porque, segundo o que relata para nós Maria Dolores, ele foi às zonas mais profundas de sofrimento, levar um conforto para os suicidas e inclusive para Judas. Algumas pessoas dizem que ele foi resgatar Judas. Ele não foi resgatar Judas, porque Judas estava naquele momento sofrendo as consequências do engano que ele tinha acabado de cometer. Se Jesus fosse lá e buscasse Judas, Jesus estaria contra a lei. Está na lei, é ação e reação. Mas ele foi levar um conforto. E levar o conforto significava, naquele momento, ele entender, assistir, abençoar Judas, porque Judas precisaria de ser fortalecido para os novos cometimentos que ele iria abraçar, com aquela dor que ele resolveu, por não ter se levantado. Ele despertou, mas ele não deu conta de se levantar, convivendo com Jesus, convivendo com Cristo. Nós estamos no nosso momento de autoavaliação. Estamos agora uns entrando na senitude, outros na madureza, a maioria na madureza do despertamento. E aí a Joana de Ângeles propõe para a gente a alegria de viver. A alegria, ela está muito em ressonância com a consciência tranquila. Tanto que Emmanuel coloca para nós assim: se pretendes auxiliar alguém, comece mostrando alegria. É o primeiro valor que o Emmanuel propõe no trabalho de caridade. É o primeiro valor que ele propõe, não é amor ao próximo, humildade, sinceridade. Ele não está propondo nenhum outro valor. Comece pela alegria de estar se envolvendo com o trabalho. Porque só de nós nos envolvermos com o trabalho, nós estamos fazendo o movimento do autodespertamento. Nós estamos fazendo o movimento de dar sentido à nossa reencarnação. Para chegarmos lá na idade mais avançada, falarmos de velhice, falarmos da morte. Hoje nós temos dificuldade de falar da morte. A gente pensa em tudo. Vocês querem ver? Quem já pensou aqui em ficar rico, levanta a mão para mim. Eu vou fazendo algumas perguntas, só levanta a mão para eu saber. Quem já pensou em ficar rico? Levanta e continua com a mão levantada. Quem já pensou em casar e ainda não casou, levanta a mão. Pode levantar, todo mundo vai olhar, mas não tem problema não. O pessoal espírita, perdoa. Isso tudo já passou na nossa cabeça. Quem já julgou, já fez uma fezinha em qualquer jogo? Levanta a mão. A maioria já julgou, mas não foi a maioria que pensou em ficar rico, não. É uma coisa mais estranha, né? Parece contraditório. Se a gente joga, joga para ganhar. Ou seja, essas coisas a gente já pensou. A gente já pensou em se vai ficar rico, se vai ficar pobre. Se vai casar, se vai ficar solteiro. Se vai ter um filho, se vai ter mais filhos, se nunca vai ter filho.
se vai viajar para fora, se vai ter casa própria, se vai morar de aluguel, tudo isso a gente já pensou. Quando fala da morte, a gente fala assim, não vou falar desse assunto, não. A única coisa certa dessa vida é a morte. Não, mas da coisa certa a gente não vai falar, não. Nós vamos falar de impossibilidades. Nós adoramos apostar no incerto. Não, mas se eu ganhar, mas se eu casar, se eu tiver uma filha, aí quando pergunta assim, você está grávida, que bacana e tal, você já pensou? Não, olha, para mim não importa se vier menino ou menina, eu rezo para que venha com saúde. Muitas vezes, essa resposta já rejeita o espírito que está vindo sem saúde. Já rejeita. Ele está vindo com dificuldades inúmeras no campo fisiológico, e a gente fala, não, mas se vier com saúde, para mim está bom. Pode ser masculino ou feminino. E ele está vindo todo atrofiado, porque são os nossos vínculos. Então, até a forma da gente se posicionar, nós temos que aprender. A morte, nós temos que aprender a falar dela. Ela faz parte do nosso contexto. Eu tenho uma tia, que ela, quando estava com 83 anos, ela teve um problema de saúde e tal, foi internada. Quando ela saiu do hospital, ela foi para casa e estava com a bala de oxigênio. E aí ela ficava lá. Usando a bala de oxigênio o tempo todo. E aí eu fui lá vê-la. E estava lá alguns parentes, primos, tias, vizinha. 83. E ela falando assim, eu vou morrer, gente, eu vou morrer. Eu não aguento mais, eu vou morrer. E aí alguém falava assim, você não vai morrer, tia, para de falar bobagem. É claro que você não vai morrer. Que isso? Está cheio de saúde. E aí um falou, o outro falou. Aí chegou a vizinha e falou assim, você tem que pensar que você é uma criança, que você está subindo na laranjeira e está colhendo aquela laranja e chupa a laranja gostosamente. Ela tirou a máscara e falou assim, eu não aguento mais chupar laranja, gente, eu não aguento, eu vou morrer. E aí todo mundo falou que ela não iria morrer, e eu fiquei lá vendo aquela cena. Depois eu falei, senhor tia, deixa eu conversar com a senhora. Fala, meu filho, fala, olha, a senhora vai morrer. Aí os parentes, Emerson, para. Gente, eu vou falar da morte dela, vocês vão depois. Deixa eu falar da dela. Aí ela falou assim, fala, meu filho, fala, tia, a senhora vai morrer. Olha, no estado que a senhora vai morrer. Vai mesmo. Mas em vez da senhora ficar falando, eu vou morrer, e eles falam que a senhora não vai morrer, aí a senhora fala que vai, e eles falam que não, olha, para com isso. Eu já estou te falando, a senhora vai. Pronto. Quando? Eu não sei, eu também vou. Então, faz assim, começa a rezar. Agradece o seu anjo da guarda, 83 anos de vida saudável que a senhora teve. A senhora ajudou a vovó a cuidar dos seus irmãos, os meus tios. Ô tia, a senhora ajudou a cuidar de mais 10. Agradece a Deus a vida saudável que a senhora teve. Agradece a Deus a senhora ter tido o seu filho, que lhe deu mais 3 netos, uma vida saudável também. Agradece a Deus. É mais fácil para o seu anjo te levar. Então, o seu anjo até te desliga com calma. A senhora, em vez de ficar falando vai, eles falam não vai. Não, para. A senhora vai sim. Eles estão doidos para te levar. Ajuda. Tirou a máscara. Ah, meu filho, que bom que você me entendeu. É isso, tia. Eu vou agradecer mesmo. Começou a orar. Aquela capeta viveu mais 2 anos. Que é assim, já começou a agradecer, nem morrer não morre. É uma beleza. Porque é o nosso estágio de sintonia com a providência. No livro Perante Jesus, Emmanuel coloca para nós assim. Ele coloca assim: se a providência divina nos chama para a prestação de contas e nos encontra trabalhando em favor do próximo, manda a misericórdia
que aquele momento seja suspenso por tempo indeterminado. Eu vou repetir. Se a providência divina nos chama para o acerto de contas, aquela hora da desencarnação, e nos encontra trabalhando em favor do próximo, manda a misericórdia divina que aquele momento seja suspenso por tempo indeterminado. Ou seja, nos envolvamos com o trabalho. Não importa a idade que a gente tem. Vamos nos envolver com o trabalho. O que a gente tem para apresentar para Deus? O que nós estamos fazendo no nosso movimento reencarnatório? Vamos fazer a nossa parte. Então, vamos assumindo os compromissos e cumprindo com as tarefas. Eu costumo colocar assim, eu peço a Deus, sempre que eu assumir alguma coisa, eu peço a Deus assim, olha, me deixa cumprir a tarefa que eu estou assumindo, se tiver que acontecer alguma coisa, que seja na volta. Então, por exemplo, eu estava vindo para cá, aí eu peço a Deus, se tiver que acontecer alguma coisa, que seja na volta, porque tem um pessoal lá que está esperando e tal, mas na volta pode acontecer. Mas só que ele já sabe que amanhã eu tenho outra tarefa, então eu estou indo para outra, mas na volta, né, a outra amanhã em Belo Horizonte. Mas sábado eu vou para Valadares, e domingo eu estou em Tambacuri, então ele sabe que eu tenho tarefa no sábado e no domingo, mas na volta... Aí ele sabe, segunda eu estou no abrigo, tenho que dar banho nos meninos, mas na volta, então, eu estou marcando, porque ele sabe que é sempre na volta, porque aí se a providência vê que é o momento, não, o Enzo pediu para ser na volta. Ou seja, preparemo-nos, que nós não sabemos a hora. Vocês querem ver? Nós temos dois tipos de morte. Existe aquela morte abrupta, tem uma parada cardiorrespiratória, você desencarna e vai. E existe aquela forma lenta, que você adoece, o quadro se agrava, e aí você vai internado, passa por uma cirurgia, vai para o CTI, depois vai para o quarto, depois volta para casa, começa a passar mal de novo, volta para o hospital, depois volta para casa, depois volta para o hospital, aí perde as funções urinárias, aí vem para casa de sonda, depois perde a função gástrica, perde a função alimentar, aí começa a usar a sonda para alimentar também, aí volta para o hospital, aí depois volta para casa, aí volta para o hospital com dificuldade respiratória, aí faz traqueostomia, bom, enfim, depois começa com um quadro de quimioterapia, aí nesse movimento você fica 8 anos. Dois tipos de morrer. Qual que vocês preferem, o primeiro ou o segundo? Quem prefere o primeiro, levanta a mão. A maioria. O primeiro é morrer de uma vez. Prefere o primeiro, a maioria. Quem prefere o segundo, levanta a mão. Poucos. Tem gente que não prefere de jeito nenhum. Tem gente que não levantou a mão não, porque falou assim, eu não vou levantar não, porque eu não vou morrer. Tem gente que está aqui, está assim, eu não queria nem falar desse assunto. Gente, ou a gente vai do primeiro jeito, ou a gente vai do segundo jeito. Mas olha, a gente vai. Deixa eu avisar os que não se posicionaram, né? Às vezes vai até essa noite, né? A gente não sabe. Não se posicionou porque já está pressentindo. Mas eu vou falar com vocês uma coisa. Vindo para cá, eu conversei com o Deus Thanatos. É o Deus da morte. E eu falei com ele o seguinte, que eu estava vindo para uma palestra e que ele me conhece e ele sabe que eu quero ir do segundo jeito. Eu quero adoecer, piorar, melhorar, volto para o hospital e volta para casa. Olha, quem tiver comigo vai evoluir uma beleza, porque vai cuidar, vai trocar fralda, vai ter um problemaço. Ou de raiva ou de amor, mas que vai ter um problemaço, vai ter um problema. E eu pedi a ele, para ele me conceder, quanto mais lento, melhor. E aí ele me respondeu assim, e o que você vai me oferecer para atender o teu pedido? Eu falei com ele, vou arranjar para o Senhor hoje vários adeptos. Ele falou assim, você jura? Eu falei, em teu nome. Afinal de contas, o Senhor é o Deus da morte. Então aquelas pessoas que disseram que ia morrer de uma vez, pode se levantar e ir saindo devagarinho, que o Deus da morte está esperando ali fora. Não sei por que vocês estão rindo e continuaram sentados. Os que levantaram a mão que ia morrer de uma vez, pode ir indo. Pode sair devagarinho. Ah, e sai devagar para não tumultuar a morte lá fora.
vocês falarem morrer de uma vez, mas assim, não, mas quando eu tiver com 88 anos, quando começar um Alzheimer, quebra da bacia, Parkinson, problema de ouvido, e aí me leva. A morte é um único instituto democrático e autoritário ao mesmo tempo. Não importa a cor, não importa a idade, não importa a condição social, não importa se é pai de família, não importa se está sozinho, se está trabalhando, dormindo ou em lazer, não importa onde esteja, a hora da morte. E aí vem o Emmanuel, é melhor que a gente esteja envolvido com o trabalho em relação ao próximo. É melhor que a gente esteja envolvido. Agora, as doenças que aparecem, coloca para nós Joana de Ângeles, acidente de percurso. Se a gente adoece, é para nós avaliarmos como está o nosso posicionamento na Terra. O que a gente tem feito nas nossas relações? Avaliemos. Eu estou com um problema no meu corpo? Eu estou com um problema nas pernas? Como está a minha caminhada? O problema é do lado direito do meu corpo? O lado direito, no meu ombro, na minha mão, no meu braço, na cintura, é no lado direito? É como está a minha relação com o outro? É no meu lado esquerdo? Como está a relação comigo? E quem está com dor no corpo inteiro? Já morreu. Está com fibromialgia, dói tudo. A sua relação com o outro está ruim, consigo está péssima. Tá? A leitura corporal, ela vai fazendo com que a gente se avalie. Se a Joana de Ângeles coloca acidente de percurso, é para parar e avaliar. Eu estou numa gripe terrível. Para e pensa. O que você tem feito na sua caminhada? Na última semana, nas 2 últimas semanas, no último mês, nos 2 últimos meses, nos últimos 6 meses. Avalia a sua caminhada. A doença é acidente de percurso. São as nossas construções. A doença vai vir? Vai vir. Aí o Livro dos Espíritos coloca para nós desgaste natural dos órgãos. Então, façamos o melhor por nós. Envolvamo-nos com o nosso movimento de autodespertamento. Envolvamo-nos. Nós não sabemos a hora da morte, falamos da velhice cronológica. Muitos daqueles que desencarnam com 48, 38, 53, ele já chegou na velhice. A gente espera a velhice, o Ministério da Saúde fala que é a partir de 65. Eu não sei agora, com esse negócio de reforma da Previdência, é capaz da velhice nem chegar mais. Você vai chegar aos 90, mas você ainda nem está velho, porque nem aposentar você não vai. Tá certo? Agora, você imagina, a velhice, nós temos a cronologia da velhice a partir de 65. A pessoa que programou viver 40 anos, ele já está velho com 32, 35, o desgaste natural já está acontecendo. Com 40 ele vai a óbito. Como nós não sabemos o que programamos, vamos fazer o melhor que a gente puder nesse movimento reencarnatório que nós estamos tendo hoje na Terra. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenham valido as nossas reflexões. Até uma volta, se Deus quiser.